A sala já estava pronta. Tudo limpo, instrumentos esterilizados, iluminação direta sobre a mesa e o corpo da mulher posicionado de lado para eu começar a incisão pelo couro cabeludo, como sempre. Era uma paciente de 43 anos, segundo o laudo que veio junto. Óbito confirmado por parada cardiorrespiratória em casa, sem intervenção de unidade intensiva. Não houve reanimação longa, nem transporte por emergência pública. Tava tudo ali, preto no branco. Liberação do corpo feita por uma clínica de bairro, sem exames complementares, nenhum eletro, nenhuma imagem, nada. Era final de plantão. Eu já estava cansado, mas ainda restava esse procedimento para fechar a madrugada. A rotina era a mesma. Eu vestia as mesmas luvas, segurava o mesmo bisturi, fazia os mesmos cortes. Já eram quase 2 da manhã quando comecei. Levantei o scalp com uma das mãos, deixei o bisturi alinhado e foi aí que a coisa aconteceu. O olho esquerdo dela, ele se moveu pouco. Um tremor bem leve no globo ocular, coisa que, se você está desatento, pode passar direto. Mas eu vi e eu parei. Fiquei alguns segundos com a lâmina suspensa, tentando entender o que aquilo podia ser. A primeira coisa que me veio à cabeça foi reflexo post-mortem. Já tinha visto, em alguns casos, contrações musculares isoladas, até pálpebras se mexendo. O cérebro para, mas o corpo nem sempre entende logo de cara. Só que aquilo, não sei, não era bem igual. Eu larguei o bisturi, fui até a bancada e peguei a caneta de luz. Me aproximei do rosto dela, puxei de leve a pálpebra, joguei a luz direta. E aí veio a parte que me travou de vez. A pupila contraiu, não completamente, mas reagiu. Pensei em tudo que podia justificar aquilo, reação óptica residual, algum tipo de atraso muscular, hipóxia, mas era tempo demais, desde o suposto óbito, não fazia sentido. E foi só então que eu senti o que talvez qualquer um sentiria naquela situação. No medo, ainda não, mas uma urgência estranha. Como se eu tivesse 2 caminhos, continuar e abrir ou parar e admitir que algo estava muito errado. Voltei para o laudo. Li de novo, com atenção. Óbito declarado em casa, sem suporte avançado. Nenhuma confirmação de morte encefálica, nenhuma checagem mais rigorosa. Nada. Era uma clínica pequena, dessas que recebem paciente com suspeita de AVC ou infarto e, se não resistem, liberam o corpo com base em sinais clínicos. Batimento ausente. Pupilas dilatadas, sem resposta a estímulos. Só que aquela reação que eu vi, não combinava. Voltei para o corpo. Fiquei observando o rosto dela parado por alguns minutos. E então aconteceu outra coisa. Um espasmo, dessa vez na lateral da boca. Leve, mas visível. Mais do que suficiente para eu saber que eu não estava lidando com um simples corpo em estado avançado de rigidez. Ou ela estava viva, ou estava consciente o bastante para saber que eu estava prestes a abrir a cabeça dela com um bisturi. Eu nunca tinha parado um procedimento desse jeito, mas ali não dava para continuar. Chamei a técnica de enfermagem que estava no apoio, pedi para ela vir ver. Ela entrou achando que era erro de papelada. Quando viu a reação ocular, ficou em silêncio. A gente chamou o médico do plantão geral, que entrou com a equipe e ainda duvidou. Disse que podia ser reflexo, que não dava para confiar só em espasmo, que a paciente já estava fria, que não tinha respiração, mas aí a pupila contraiu de novo e aí ninguém mais discutiu. Depois do segundo espasmo, ninguém teve mais coragem de fingir que era normal. Deram entrada no protocolo reverso e chamaram uma equipe externa para transferência imediata. Foi a primeira e única vez que eu vi uma maca saindo da sala de necropsia com pressa. A paciente ainda tinha pulso fraco quando monitoraram, mas tinha. A frequência estava baixa, saturação perto do limite, pressão quase zerada. Mas o que mais impressionou foi o traçado cerebral. Não estava plano. Ela tinha atividade mínima, mas presente. E isso foi o suficiente para confirmar. Não era corpo. Era paciente, viva e em estado crítico.
Foram horas até conseguirem estabilizar. Passou para tomografia, depois UTI. O diagnóstico preliminar apontou para um AVC isquêmico extenso, que provavelmente gerou um quadro parecido com a síndrome de encarceramento. Ela estava consciente, mas presa no próprio corpo, com os sinais vitais diminuindo, sem movimento, sem fala. E ninguém percebeu. A declaração de óbito tinha sido feita com base em exame clínico visual, sem nenhum protocolo de morte encefálica. Na semana seguinte, fui chamado para assinar uns papéis. Nada oficial. Nada que me isentasse de nada, mas também nada que me expusesse. Era para constar que o corpo foi recebido com documentação irregular e que o procedimento foi interrompido antes da incisão completa. Mas não teve investigação. A clínica não foi punida. O médico que assinou o laudo, até onde sei, continua trabalhando. E a paciente sobreviveu, mas com sequelas neurológicas graves. Não fala, não anda. Segundo disseram, só mexe os olhos. E mesmo assim, nem sempre responde. A família não levou para frente. Preferiu o silêncio. Eu pensei em denunciar por conta própria, mas fui orientado a não mexer. Me disseram que eu tinha agido certo, que graças à minha atenção, ela sobreviveu. Só que esse pensamento nunca me aliviou, porque a verdade é que, se eu tivesse feito o que estava acostumado a fazer, ela não teria saído viva daquela sala, e ninguém nunca teria descoberto. Se eu tivesse encostado o bisturi 1 segundo antes, ela teria morrido ali mesmo. E teria sido culpa minha. Desde aquela noite, eu continuo trabalhando, mas nunca mais confiei 100% em um laudo. Nem nos bons. Já vi muita coisa, mas nunca mais esqueci aquele olho que mexeu. Eu não costumo guardar rosto de morto, nem nome, mas às vezes o que fica não é o rosto, é a ausência. Esse caso aconteceu numa madrugada de sexta, interior de Minas. Cidade pequena, IML, ainda em anexo ao hospital municipal, sem central regionalizada. Plantão tranquilo até umas 2h20 da manhã, quando o telefone tocou avisando que um corpo estava chegando, trazido por funerária. Normalmente quem liga é a polícia ou o hospital, mas dessa vez foi o motorista da funerária mesmo. Falou rápido, disse que a guia estava preenchida e que o corpo vinha direto de uma instituição de longa permanência. Achei estranho porque nesse tipo de caso é comum o óbito ser atestado no próprio local e dispensar necropsia, mas ele insistiu que tinha sido orientado a levar para o IML, que era protocolo, segundo ele. Chegou às 2h41. Era um corpo masculino por volta de uns 70 anos, talvez mais. Limpo, bem conservado. Rigor cadavérico já completo, mas sem livores pronunciados. Parecia ter sido mantido em câmara fria. Estava vestido com roupa hospitalar e acomodado em saco translúcido, lacrado. A primeira coisa que notei foi a ausência. O corpo estava inteiro, menos a cabeça. Voltei para o motorista. Perguntei o que tinha acontecido. Ele ficou desconcertado. Disse que pegou assim, que só fez o transporte, que o asilo tinha entregado daquele jeito mesmo. Tentei ligar direto para o número da instituição, mas ninguém atendeu. Abri o sistema para conferir a documentação. A guia estava ali, impressa, com o nome completo, idade, endereço da instituição e uma causa da morte genérica. Falência de múltiplos órgãos. Mas não tinha nome de médico responsável, não tinha CRM, não tinha assinatura. Mais uma coisa, a data do óbito constava como sendo 3 dias antes da chegada ao IML. Ou seja, o corpo já estava legalmente declarado como morto há 72 horas. Mas ninguém tinha feito nenhum procedimento, nem atestado, nem encaminhamento oficial. Só apareceu no sistema quando a funerária deu entrada no transporte. Comecei a tentar montar a sequência dos fatos. Peguei o telefone do plantão, liguei para a delegacia de plantão, nada registrado. Nenhuma ocorrência, nenhuma informação sobre remoção.
O corpo não tinha lesões aparentes, nada de trauma visível, nenhuma fratura exposta. Estava limpo, as unhas cortadas, sem escoriações. Pele sem manchas incomuns, sem sangramentos. Só faltava a cabeça. No protocolo, constava apenas que o corpo havia sido removido com ausência de extremidade cefálica. Na hora, ainda pensei que pudessem ter enviado separado. Acontece em casos de acidentes graves, mas não era o caso aqui. A funerária jurou que não recebeu nada além do que me entregaram. Voltei a ligar para o número do asilo. Dessa vez alguém atendeu. Uma mulher, voz cansada, parecia ser funcionária da madrugada. Quando perguntei sobre o paciente, ela gaguejou, disse que já estava doente há muito tempo e que ninguém da família quis se envolver com nada. Pedi para falar com alguém da direção. Ela disse que só pela manhã. Fiz o que dava. Iniciei o exame. Nada no tórax. Abdômen sem alterações. Vísceras em estado de conservação adequado, sem indícios de infecção, hemorragia ou substâncias anômalas visíveis. Coletamos material para toxicologia, mas naquele momento já sabia que não ia dar em nada. O que determinaria a causa da morte estava no que faltava. Sem a cabeça, a avaliação ficava limitada. Não tinha como verificar hipóxia, nem lesão cerebral, nem obstrução de vias aéreas, nem fratura de base de crânio, nem lesão cervical. Nem exame de encéfalo, nem contusão, nem hemorragia, nem possível violência craniana. Nada. Tudo que podia ser avaliado ali foi. Mas sem a peça principal, o laudo seria inconclusivo. O que tornava tudo mais desconcertante era o silêncio. Ninguém exigiu explicação, ninguém cobrou pressa ou perícia. Pelo contrário, de manhã, quando finalmente consegui falar com a responsável pelo local de origem, ela só queria saber quando o corpo ia ser liberado. Disse que o senhor era sozinho, que não tinha ninguém e que já estava tudo certo com o cemitério. Eu perguntei direto, por que ele chegou sem a cabeça? Ela respondeu como se fosse só mais um item perdido de encomenda. A gente não sabe, doutor. O corpo foi preparado por um funcionário novo. Pode ter dado alguma confusão no transporte, mas o importante é resolver logo, né? Importante para quem? Eu não sou de insistir quando percebo que não vai sair nada. Já aprendi, faz tempo, que tem pergunta que ninguém vai responder. Mas naquele caso eu tentei um pouco mais. Depois da conversa com a mulher do asilo, pedi formalmente os documentos do falecido. A papelada que chegou, horas depois, só reforçou o que já parecia errado. A ficha de admissão dele estava incompleta. Nome, idade, uma suposta entrada em 2018, mas sem prontuário detalhado. Nenhum histórico clínico relevante. Nenhuma receita recente. Nenhum acompanhamento médico registrado nos últimos 6 meses. Em vez de exames, tinha só observações vagas escritas à mão, com datas espaçadas e sem assinatura de nenhum profissional de saúde. Como se alguém tivesse preenchido depois, só para constar. E mesmo assim, nada mencionava queda, fratura ou alteração súbita no estado geral. Muito menos qualquer coisa que justificasse uma ausência tão grave. A da cabeça. A certidão de óbito veio em seguida, emitida naquela manhã, preenchida com base no laudo incompleto que eu fui obrigado a assinar como óbito de causa indeterminada, ausência de segmento cefálico, impossibilidade de avaliação completa. O nome do médico que assinou? Nenhum. Só constava o carimbo da funerária. A declaração saiu como se tivesse sido preenchida a posteriori, usando o que conseguiram puxar do sistema. E como já constava o nome dele como falecido desde 3 dias antes, o cartório não levantou nenhuma objeção. Em outras palavras, ele morreu oficialmente 2 vezes. Uma vez no sistema, antes de o corpo chegar, e outra no papel, depois da necropsia incompleta. Não teve investigação. Não teve perícia no local onde ele vivia.
Não teve delegado perguntando por que alguém desapareceu com a parte do corpo que podia explicar a morte. Não teve familiar para contestar, nem denúncia, nem dúvida. O nome do morto era Antônio. Pelo menos era o nome que usavam ali. Antônio César, 74 anos. Nenhum registro criminal, nenhuma aposentadoria ativa, nenhuma movimentação bancária nos últimos meses. Nada que chamasse atenção. Não constava visita recente no abrigo, nem contato de parentes. Fiz um esforço para rastrear qualquer laço. Procurei certidão de nascimento, antigo endereço, registro de naturalidade. Liguei em cartórios da cidade de origem. Nada. O último endereço antes do abrigo era de uma pousada desativada. Fiz o que dava. Sem respaldo, sem estrutura e com a pressão do dia a dia chegando. Na mesma semana, mais 4 corpos, 2 acidentes, um óbito hospitalar com erro de medicação e um caso de desnutrição em menor. Tudo na sequência, mas aquele caso ficou. Por mais que a gente aprenda a desligar uma parte da cabeça, o vazio que sobrou daquele corpo não era só físico, era processual. O homem chegou até mim sem ninguém, sem atestado, sem histórico, sem cabeça. E saiu dali com um papel que dizia que ele morreu de forma natural, com causa presumida, com tudo certo. Como? A resposta real é que, quando todo mundo aceita, passa. A funerária aceitou, o abrigo aceitou, o cartório aceitou, o cemitério aceitou e, no fim, o sistema agradece. Porque quanto menos ruído, melhor. Quanto menos papel circulando, melhor. Quanto menos perguntas, menos dor de cabeça. Eu incluí um alerta no sistema regional, indicando a ausência de segmento anatômico. Reforcei que não foi possível determinar com segurança a causa do óbito. Mas ninguém respondeu. Uma semana depois, vi a certidão digitalizada. Óbito por causas naturais. Assinada com base em exame de rotina, sem indicativo de investigação posterior. Foi enterrado no campo municipal, quadra dos não identificados. Não houve cortejo, missa ou registro fotográfico. Nem mesmo o aviso padrão que costuma sair em jornal local. Nada. O nome sumiu do sistema 1 mês depois, por inatividade. A ficha do abrigo foi arquivada. A funerária voltou ao atendimento normal, sem nenhum procedimento administrativo. Mas eu lembro. Lembro porque aquilo ali não foi erro. Não foi pressa, nem acidente. Foi feito para não dar trabalho. A cabeça daquele homem foi descartada de propósito. Alguém sabia que ela complicaria tudo. Então cortaram o que poderia gerar dúvida. E com isso, a dúvida se tornou permanente. Teve uma hora que eu parei de tentar imaginar o que podia ter acontecido. Se foi maus tratos, asfixia, queda, pancada. Se foi violência física ou uma tentativa de encobrir outro crime. A verdade é que todas essas hipóteses ocupam um lugar que não me cabe. O que me cabe é dizer, ninguém quis saber. E é isso que incomoda até hoje. Porque uma coisa é você não conseguir resolver. Outra coisa é quando o sistema inteiro prefere não saber e tudo continua funcionando. Você aprende a conviver com muita coisa nesse lugar, mas não saber o que fizeram com a cabeça de um ser humano. Isso não devia virar rotina. Virou. Se histórias assim também mexem com você, se inscreve no canal e vem fazer parte da nossa comunidade, que a cada dia cresce mais com gente que não tem medo de ouvir a verdade. O corpo dela ainda estava quente e aquilo não fazia sentido. Tinha dado entrada, já era madrugada, mas no papel a morte estava registrada faziam mais de 6 horas. 6 horas. E eu toquei. Quente. Não morno. Quente. Na ficha constava mulher, 28 anos, acidente de moto. Colisão lateral, fraturas na pelve e no tórax. Encaminhada pelo hospital da cidade vizinha. Aquela que sempre manda para cá quando não quer lidar com os protocolos mais longos. Não tinha nada de estranho no transporte, na papelada, no lacre do saco. Tudo em ordem.
Mas quando eu abri, a primeira coisa que me travou foi o cheiro. Não era o cheiro de necrotério, não era o cheiro de um corpo parado há 6 horas. Era outro cheiro, o de alguém recém-saído de centro cirúrgico. Sangue recente, roupa úmida de suor, pele ainda viva e quente. A temperatura do corpo o engana. Pode variar, pode reter calor dependendo do ambiente, da roupa, do trauma. Eu sei, mas ali não batia. A temperatura do rosto dela, das mãos, da base do pescoço, quente. Os tubos ainda estavam colocados e dentro, úmido. Condensação recente. Respirador? Intubação? A tentativa foi feita, mas não constava nada sobre avaliação neurológica, nada de tomografia, nada de exame de pupila, só a confirmação de parada cardiorrespiratória, desfibrilação e fim. O desfibrilador tinha deixado marca, nítida. A pele do lado esquerdo do tórax estava mais escura, marcada. Mas sem nem relatório da reanimação, nem tempo de resposta, nada. Era como se tivessem tentado protocolar, mas não completado o protocolo. Ou pior, nem tentado de verdade. Ela estava vestida ainda com parte da bata hospitalar. A outra metade rasgada, suja de sangue fresco nas laterais. Nas regiões de fratura mais profunda, pelve e costelas, o sangue ainda não tinha coagulado. Espesso, escuro, mas ainda escorria se inclinava o corpo. Isso não acontece depois de 6 horas. Não com sangue interno. Encostei de novo, dessa vez nos braços. Havia resistência, não total. O rigor morte estava só começando, nem livores direito. A pele não tinha nem assumido aquela tonalidade que aparece quando o sangue afunda. Era como se o tempo registrado no óbito fosse mentira. Na ficha, o horário do falecimento era 19h40. No relógio da sala, já passava das 2 da manhã. Eu revisei o sistema. Peguei o telefone interno e pedi para checarem no registro de transporte. O corpo tinha saído do hospital às 23h15. Foram pouco mais de 2 horas até o IML. Mesmo com margem de erro, ainda havia 4 horas de diferença entre a hora do óbito e a hora que ela foi colocada no carro. 4 horas e ainda quente. Comecei a preparação do protocolo como sempre. Fotos, documentação, registro de entrada. Mas fui devagar. Porque já ali eu sabia que aquilo não era só uma impressão. As pálpebras dela estavam entreabertas com aquele resquício de lubrificante hospitalar que costuma ser aplicado logo depois da intubação. Não tinha sinal de ressecamento. A mucosa ainda úmida, sem fissura. A boca estava entreaberta também, mas o que me prendeu foram os dedos das mãos. Não estavam rígidos, nem relaxados, estavam num meio termo, como se tivessem sido deixados naquela posição há pouquíssimo tempo. Eu já peguei corpo que morreu andando, já peguei corpo que chegou com um olho só, já peguei gente em estado que você não esquece nem dormindo de remédio, mas nunca, um corpo quente 6 horas depois. Pensei, erro na declaração? Pode acontecer. Pode, mas ali não era erro, era pressa. Pressa para liberar vaga, pressa para não prolongar protocolo, pressa para não se responsabilizar. A ficha tinha sido preenchida por um residente, mas a assinatura era de um plantonista que eu já conhecia, e o carimbo vinha com o carimbo da coordenação do hospital. Ou seja, passou por cima. Continuei o processo em silêncio. Anotei cada ponto fora do esperado. Coloquei marcações de horário em tudo. O sangue fresco, a temperatura, a posição do corpo, tudo. Mas já sabia que não ia adiantar. Eu terminei o protocolo devagar e guardei tudo. As imagens, as anotações, os registros. Ficaram no sistema, mas eu fiz cópias físicas. Não por desconfiança, mas porque eu sabia que dali para frente tudo ia sumir. Na manhã seguinte fui falar com quem eu podia falar. Primeiro com o coordenador direto do IML.
Mostrei os dados, mostrei o laudo preliminar, mostrei as fotos com termômetro digital marcando a temperatura da pele. Nem era para isso fazer parte do protocolo, mas eu registrei, porque eu precisava que alguém mais visse. Ele olhou, respirou e me perguntou: "Você vai querer mesmo seguir com isso?" Essa pergunta diz tudo. Não foi "isso é grave", não foi "vamos notificar". Oi, você vai querer mesmo mexer com isso? A menina tinha sido transferida de uma unidade cheia num hospital que vive com problema de gestão. O tipo de lugar onde a UTI é disputada no grito, onde paciente é rebaixado para enfermaria sem condição só para abrir espaço, onde residente assina por plantonista, onde plantonista assina por chefia, onde a chefia ninguém toca. O óbito foi mantido. A causa: acidente de trânsito com politraumatismo. Pronto. Não houve perícia no hospital. Não houve abertura de sindicância. Não houve contestação da hora do falecimento. E o mais triste, nem a família questionou. Não sei se por ignorância, por luto, ou porque simplesmente confiaram na palavra de quem disse que não havia mais o que fazer. No dia seguinte, a equipe do necrotério me chamou porque o corpo já ia ser liberado para o sepultamento. Me perguntaram se eu tinha algo a mais a relatar. Eu disse que não. Não porque eu não quisesse, mas porque eu já tinha entendido. E foi naquele momento que eu pensei em sair. Ficar ali, fingindo que seguia protocolos, sendo que quando a coisa é grande demais, ninguém quer seguir nada. Aquilo me pesou de um jeito que nunca tinha pesado antes. Mas eu não saí, segui. Fiz o laudo como se fosse só mais um. Cumpri o papel. E até hoje eu me arrependo disso também. Porque a verdade é que ela não devia estar ali. E eu fui obrigado a fingir que devia. A pulseira dizia um nome, o laudo outro. Não era a primeira vez que chegava paciente vindo de hospital psiquiátrico com documentação incompleta. Às vezes era erro de digitação. Outras vezes, falha na hora da triagem ou da etiquetação no óbito. Mas naquela madrugada, o corpo veio com 2 dados conflitantes logo de cara. Pulseira no punho esquerdo, feita com impressora térmica e nome divergente na declaração de óbito digital. Um enviado via sistema do hospital e outro no papel que veio junto com a ambulância. Sexo masculino, 34 anos, segundo os documentos. A causa informada no campo 32 era autoasfixia por suspensão. A guia de encaminhamento estava assinada e carimbada, com horário de óbito a 02:43. Abri o envelope plástico. O prontuário tinha 8 páginas, a maior parte impressa às pressas, folhas desalinhadas. Havia uma nota escrita à mão no canto superior do primeiro anexo. Encaminhado via plantão noturno. Paciente encontrado sem resposta em cela de contenção. Isso já não combinava com a descrição oficial. Se o sujeito tinha se enforcado, ele não estava mais em contenção. E se estava sozinho numa cela, quem liberou a supervisão? Não fiz comentários. Só registrei o horário de entrada do corpo. Deixei o lençol cobrir parcialmente o rosto, como de costume. Avaliação externa inicial sem intercorrências, sem hematomas visíveis. Sulco oblíquo e incompleto no pescoço, compatível com pressão de tecido maleável. Ausência de sinais de luta. Rosto pálido, sem congestão exagerada. Pupilas sem reatividade. Mas quando fui conferir o prontuário eletrônico pelo sistema interno do Instituto, os dados não batiam. O nome da pulseira correspondia a um paciente que constava como óbito por parada cardiorrespiratória. Isso mesmo, infarto. Já o nome da declaração de óbito era de outro paciente, internado no mesmo hospital, no mesmo dia, também na ala psiquiátrica. Solicitei o registro do turno da madrugada por telefone. Informaram, depois de alguns minutos de silêncio no outro lado da linha, que 2 pacientes haviam sido encontrados
sem sinais vitais em setores diferentes da ala. Um foi achado pendurado com lençol trançado, numa cela individual, a 02:20. O outro não respondeu ao estímulo na enfermaria supervisionada, em horário semelhante. A ordem cronológica dos registros foi feita depois. Um laudo de parada cardíaca foi preenchido antes do da suspensão. A certidão de um deles já estava emitida pela coordenação médica. Continuei o protocolo. Registro fotográfico. Medição de comprimento do corpo, 1,72 m. Peso estimado, 74 quilos. Os dados não batiam com a ficha clínica do paciente declarado no documento. Na ficha, ele tinha 92 quilos e passava de 1,85 m. Nem a descrição física, nem os dados clínicos coincidiam. E ainda havia outra diferença. O paciente declarado como morto por infarto, segundo a ficha do hospital, estava em acompanhamento contínuo, sob efeito de estabilizantes. Não ficava sozinho, não usava lençol completo na cama, não tinha acesso a celas. Pedi o anexo do turno de enfermagem e o resumo de contenção de ambos. Demoraram, quase 2 horas. Enquanto isso, voltei para a sala fria. O corpo apresentava hematomas discretos no pulso esquerdo, em formação ovalada. Provavelmente marca de contenção. No punho direito, a marca era mais profunda, dava a entender que houve esforço ou resistência. O incisivo inferior esquerdo estava fraturado. Não havia sinal de queda, nem trauma facial. Fratura em ponto único, sangramento na gengiva, indício de força externa ou impacto direto. Na ficha da morte por infarto não havia qualquer relato sobre contenção noturna, nem sobre a fratura, nem sobre marcas nos pulsos. A única descrição no documento era: paciente evoluiu a parada súbita, sem resposta a manobras, sem detalhamento de contenção, sem histórico prévio de arritmia. Nenhum dos enfermeiros deixou anotação de intercorrência. Quando ligaram de volta, disseram que houve uma troca acidental no momento da remoção dos corpos, que estavam revisando os registros, que o hospital já tinha liberado ambos os óbitos com documentação assinada. Um deles, inclusive, já estava sendo preparado para cremação. Não falei nada, só deixei o relatório aberto mais tempo que o habitual na tela. O relatório preliminar seguiu incompleto até o fim do turno, não por falta de dados, mas porque ninguém sabia qual nome eu deveria colocar. As imagens do exame externo já estavam arquivadas. Sulco compatível com suspensão, com base larga e oblíqua. Lesão no punho esquerdo, condizente com restrição mecânica. Dente fraturado por impacto. Tudo isso estava no corpo, que veio com a etiqueta de infarto. A ficha técnica dizia o contrário. Dizia que esse paciente não tinha acesso à cela, que dormia em leito monitorado, sob medicamento contínuo, que não apresentava risco, que teve uma parada repentina. Só que esse corpo não teve parada nenhuma. Ele foi contido e não foi erro de ordem. A sequência dos óbitos foi montada depois, conforme a liberação. O paciente que foi encontrado com o lençol no pescoço sumiu do sistema até o fim da manhã. A enfermagem alegou confusão na hora da remoção, mas os horários eram claros. O corpo que chegou com lesão de suspensão foi entregue com documentação de infarto. O outro foi liberado com causa externa e encaminhado para cremação sem perícia. A certidão desse que ficou comigo já estava emitida. Já constava no sistema estadual como óbito por causas naturais. Mesmo assim, abri uma ocorrência interna. Registrei a incompatibilidade entre ficha clínica, laudo físico e declaração de óbito. Anexei imagens das marcas nos punhos. Detalhei a fratura do dente. Deixei tudo em campo técnico, sem comentário opinativo. Mas nada disso invalida a certidão já emitida. A unidade hospitalar não retornou contato. O protocolo de revisão nunca chegou. No dia seguinte, o corpo foi retirado com guia de transporte para cremação. Mesma documentação, mesmo nome, nenhuma correção. A perícia externa que eu fiz não foi contestada.
mas também não foi oficializada. Ficou como observações sem impacto no desfecho legal. Não houve exumação, não houve revisão. O corpo que veio com o nome trocado foi cremado com a identidade errada. E o nome errado foi enterrado com outra história. Já vi nome de paciente escrito errado na pulseira. Já vi troca de envelope, prontuário sem assinatura, data que não bate. Nunca sabiam que nome pôr no saco, mas dessa vez sabiam demais. Naquela noite, a gente já estava com uma demanda considerável. Quarta-feira costuma ser mais tranquila por aqui, mas teve uma sequência de atendimentos desde o fim da tarde e já tinham chegado 3 corpos, 2 de trânsito, 1 de intervenção policial. Quando a equipe da PM trouxe o quarto, perto das 9h30, ele chegou com documentação completa. Identidade, boletim de ocorrência, tudo. Era um homem de 33 anos, alvejado numa tentativa de assalto. A carteira dele estava com ele, tinha comprovante de residência, RG, CPF, tudo certinho. Deixaram o corpo na câmara fria e seguiram. Nada em comum até aí. Cerca de 40 minutos depois, entrou outro. Esse segundo veio do hospital municipal, transferido direto da ala de emergência. Relatório clínico dizia que ele teve um mal súbito, suspeita de AVC hemorrágico. Não resistiu. Chegou com pulseira no pulso e um bilhete grampeado no lençol, informando o nome completo, a idade e o bairro de origem. O nome era exatamente o mesmo do anterior. Nome e sobrenome, idêntico. Na hora, achei que era falha do sistema de entrada. Erro de digitação, talvez. Mas o que chamou minha atenção de verdade foi a idade. A mesma, 33. E o bairro também. Mesma rua, inclusive. Aquilo não fazia sentido. Fui conferir os corpos. Achei que talvez tivessem redirecionado o mesmo corpo por engano. O que acontece de vez em quando o hospital envia sem aviso. Mas não, eram pessoas diferentes. Claramente diferentes. O primeiro, o do disparo, era moreno claro, tinha cabelo raspado e barba cerrada. Estava com sinais nítidos de violência. O segundo era mais baixo, pele mais escura, completamente calvo e sem qualquer ferimento externo. Nem hematoma, nenhuma marca. Fui checar os dados da primeira entrada e estava tudo certo. O nome batia com o documento que veio com ele, que foi conferido pela PM. Fizemos a digital e confirmamos. Tudo casava. Já o segundo, foi aí que comecei a estranhar de verdade. Não tinha documento nenhum. A pulseira que ele usava tinha o nome completo escrito à caneta e a letra era diferente da habitual. Olhei o prontuário. Nada de RG, nada de impressão digital, nada de ficha anterior no sistema hospitalar. Perguntei para a equipe de entrada como tinham dado entrada nele com aquele nome. Me disseram que quem informou foi uma mulher que apareceu chorando, disse que era irmã e foi embora logo depois. Não ficou para acompanhar, não assinou nada, não deixou contato, não deu mais nenhuma informação além do nome e da idade dele. Naquela hora, tudo que eu tinha era um corpo sem identidade real, com um nome emprestado de outro que já estava ali. Era como se tivessem usado o primeiro para registrar o segundo. Pedi para tentar contato com o hospital. Disseram que iam verificar quem atendeu, mas que era complicado, porque a entrada tinha sido feita às pressas, sem ficha de acompanhantes. Enquanto isso, fui fazer a parte que cabia a mim. Comecei a necropsia do primeiro corpo, o do disparo. A PM já tinha adiantado parte do laudo preliminar. Registrei a entrada, fiz o exame externo, coletei amostras e deixei tudo pronto para liberar após os trâmites judiciais. O segundo ficou na geladeira. Não era urgência legal, mas a inquietação ficou ali. Porque, por mais que a gente veja absurdo todo dia, tem coisa que não entra na conta da normalidade nem aqui dentro. E eu sabia que se ninguém se mexesse rápido, aquele segundo corpo ia passar batido.
Mas passou. Na manhã seguinte, eu ainda estava com aquilo na cabeça. O nome igual, a idade igual, o mesmo bairro, mas corpos completamente diferentes. Um com documentação completa e reconhecimento oficial. O outro, um corpo sem passado, com um nome anotado à caneta, entregue por uma mulher que ninguém mais viu. Voltei a insistir com o hospital. Dessa vez, consegui falar com a assistente da supervisão. Revi com ela o horário da entrada, o nome da enfermeira de plantão e perguntei direto: "Vocês registraram algum acompanhante para esse paciente?" A resposta foi o que eu já esperava. Não, nenhuma assinatura de responsável, nenhum documento, nenhum protocolo de entrada formal. Segundo a enfermeira, uma mulher chegou aos prantos na recepção, dizendo que o irmão estava passando mal. Entregou ele ali na frente, apontou o nome e idade e desapareceu. Enquanto a equipe médica tentava estabilizar o paciente, ela sumiu do hospital. Ninguém pediu identidade, ninguém exigiu confirmação, porque ali o foco é tentar salvar. O resto vira detalhe. O nome que ela deu era o mesmo do homem que já estava na nossa câmara fria, identificado e confirmado por laudo. A essa altura, eu já tinha certeza. O segundo corpo nunca teve identidade confirmada. Aquilo não era um erro de digitação, nem um engano casual. Era um corpo sem nome, ao qual alguém deu um nome emprestado. Voltei para o sistema. Fiz mais uma busca por digitais. Nada. Nenhum registro no banco estadual. Nenhuma correspondência biométrica. Nenhum histórico de atendimento. Nenhum boletim. Nenhum ferimento que indicasse violência, mas também nenhum exame anterior, nenhuma cirurgia, nenhum dente com prótese que pudesse gerar comparação. Nenhum documento. Era um corpo limpo. Limpíssimo. Quase como se tivesse sido preparado para não deixar rastro. Tentei abrir incidente administrativo, sugerindo inconsistência grave na identificação. A resposta do setor jurídico foi direta. Sem comprovação de erro formal na entrada, mantém-se o nome declarado pela família. Mas qual família? Eu voltei a repetir que não havia registro de nenhum parente, nenhuma assinatura, nenhum responsável. Apenas a palavra de uma mulher que apareceu, falou um nome e foi embora. Não teve boletim de ocorrência, não teve questionamento. E como não havia sinais de violência e a entrada hospitalar constava como morte natural, o sistema tratou como um óbito comum. Aos olhos de todo mundo, aquele ali virou o irmão da moça chorando. Mas para mim, aquilo era outra coisa. Era alguém que não podia ser enterrado com o próprio nome. Talvez alguém que viveu fora do radar por muito tempo. Ou alguém que não podia ser descoberto. Alguém de quem alguém quis se livrar. Mas discretamente, sem escândalo. E o método foi simples. Levou até o hospital. Simulou desespero. Usou o nome de outro homem e desapareceu antes que alguém conferisse. O que me incomoda até hoje não é só o corpo ter sido enterrado com o nome errado. É o fato de que ninguém quis corrigir. Nenhum setor do hospital pediu retratação. Nenhum responsável apareceu depois. Nenhum parente real do verdadeiro dono daquele nome sequer soube que havia outro corpo com a identidade dele circulando por aí. Na nossa ficha, ficou como identificação confirmada verbalmente. E para a burocracia isso basta. Mesmo eu alegando inconsistência, o sistema de registro civil liberou o atestado com base na entrada do hospital. A funerária veio, buscou, fez o procedimento e enterrou no cemitério público como se fosse qualquer outro. E foi aí que caiu a ficha. O corpo de um desconhecido entrou com um nome emprestado e foi enterrado assim. Com lápide, com registro de óbito, com certidão falsa. Falsa, mas oficial. E o verdadeiro? Continuava vivo, internado no hospital vizinho, por coincidência, também em estado grave naquela semana, mas por outro motivo completamente diferente. Mais tarde, eu soube que ele sobreviveu. Mas até hoje,
Não faço ideia se ele sabe que por pouco não deram ele como morto. O mais curioso, esse nome nem é tão comum. Não é tipo José da Silva. É um nome que na cidade inteira só constava uma vez em registros públicos. E agora, em menos de 24 horas, apareceu em 2 corpos diferentes. Até tentei reabrir o caso. Conversei com o setor de identificação civil. Pedi para abrirem uma inconsistência formal. Mas o processo foi encerrado como registro baseado em declaração familiar, sem contestação posterior. Enfim, ficou por isso mesmo. Hoje, se você buscar aquele nome no sistema do Estado, vai aparecer o falecimento confirmado com hora, data, local e tudo. Mas a verdade é que o homem que foi enterrado com aquele nome, ninguém sabe quem era. Eu sei que, se você contar isso para alguém de fora, vai parecer filme. Mas quem trabalha nesse tipo de ambiente, quem lida com morte institucional todo dia, sabe? As piores histórias não são as que têm sangue, são as que passam em branco, as que desaparecem entre papéis. Tem gente que morre 2 vezes. A primeira, quando o corpo para. A segunda, quando ninguém mais sabe quem ela foi. E esse morreu sem que ninguém sequer tentasse descobrir.